Leão escondido no rato, a vingança da baronesa de São Paulo, o cheiro da mentira. O que acontece quando o rato que você encurralou acaba sendo um leão? Não apenas faminto, mas o alfa de todo um bando. Para Emília Prado, a vida no bairro dos Jardins, em São Paulo, era um sonho tranquilo, modesto e de baixo perfil. Até que a amante de seu marido, Sofia Nogueira, decidiu que era hora de destruí-la publicamente. O plano? Humilhar a esposa patética e chorona no evento social mais importante do calendário brasileiro, o grande gala beneficente da Pinacoteca de São Paulo. Mas Sofia cometeu um erro, um catastrófico. Ela presumiu que Emília estava sozinha. Ela não sabia que a simplicidade de Emília era uma escolha. Não tinha ideia da verdade escondida por trás daquele sobrenome de casada. Ela não sabia quem era a família de Emília. Nesta noite, no histórico Gala da Pinacoteca, a arrogância da nova riqueza vai colidir de frente com um poder ancestral e impiedoso. Um sobrenome que só é sussurrado nos círculos financeiros de Zurique e Frankfurt está prestes a ser gritado dos telhados da capital paulista. Fique conosco para uma história de traição brutal, de vingança meticulosa e de uma revelação tão chocante que está prestes a queimar um império até suas fundações. Capítulo 1. O cheiro da mentira. A mentira não tinha um som, tinha um cheiro. Era Baccarat Rouge 540, um perfume opulento e inconfundível que se agarrava com uma persistência obscena à lapela do casaco de cachemire de seu marido. Era a fragrância de açafrão, jasmim e açúcar queimado. A assinatura olfativa de uma mulher que se esforçava demais para ser notada, para deixar uma marca indelével. Emília Prado, em contraste, preferia o aroma tranquilo e de papel dos livros antigos, ou o leve e limpo cheiro de sabonete de verbena de limão, uma reminiscência de sua infância europeia. Ela estava parada no maciço hall de mármore branco de sua cobertura, no Avenida Faria Lima, o caro casaco pesado em suas mãos. Júlio Prado não apenas havia chegado tarde em casa. Ele tinha chegado diferente. Por meses, o homem com quem ela se casou, o ambicioso, charmoso e autodidata fundador da Prado Capital, vinha se desvanecendo. Ele era um fantasma elegante em seu apartamento de 10 cômodos, um estranho educado que checava o celular debaixo da mesa enquanto jantavam, seu polegar deslizando com uma velocidade furtiva e obsessiva que a gelava a alma. "Júlio!" ela chamou. Sua voz era suave e foi imediatamente engolida pela arquitetura estéril e cavernosa do apartamento. Ele saiu do escritório já afrouxando a gravata de seda Hermenegildo Zegna. "Dia longo, Emília. Foi um dia muito longo. Os mercados estão brutais." Ele a beijou, um roçar seco e de papel na bochecha. Ele não sentia o perfume em si, mas Emília sentia. Era um espectro, uma terceira pessoa em seu casamento. "Você está diferente." Sua voz mal era um sussurro. Era a coisa mais ousada que ela tinha dito em meses. Júlio congelou. Seus olhos, geralmente um avelã quente, tornaram-se planos e frios. Este era o Júlio que seus parceiros viam. O homem que construiu uma empresa de 300 milhões de reais do nada. Este não era o seu Júlio. "O quê?" "O perfume, Júlio. Não é meu." Ela observou o cálculo em seus olhos. Ele fez uma álgebra rápida e silenciosa. Negar? Fingir ignorância? Atacar? Ele escolheu uma mistura devastadora dos três. Ele suspirou. Um som de profunda irritação, como se ela fosse a culpada por seu cansaço. "Emília, não esta noite. Eu não tenho energia para as suas inseguranças." "Inseguranças?" A palavra foi um tapa. Ela o havia apoiado. Ela havia editado seus prospectos.
Ela havia sido anfitriã de seus clientes insuportáveis e havia desistido de suas próprias e tranquilas ambições em pesquisa histórica para ser a esposa de apoio que seu publicitário recomendou. Sim, inseguranças. Eu me encontrei com uma cliente. Ela é designer de perfumes. Ele finalmente tirou o casaco e o jogou sobre uma estéril cadeira Charles Eames. É isso? Você está me acusando? Eu não estou acusando, estou perguntando quem é ela. Júlio riu, um som agudo e feio. Não importa quem ela é. Para mim importa. Ele se aproximou dela e Emília, apesar de si mesma, deu um passo para trás. Ele nunca havia sido fisicamente violento, mas sua nova aura fria era uma arma em si mesma. Você quer saber? Tudo bem. Você realmente quer arruinar nossa noite? É Sofia Nogueira. Você a conhece, a galerista do bairro da Liberdade. O estômago de Emília se esvaziou. Ela se lembrava de Sofia, pura arrogância, lábios de um vermelho brilhante e uma risada que soava como vidro quebrado. Ela a havia descartado como uma alpinista social, um acessório chamativo no mundo da arte. Você está com ela? Estou. Ele disse a palavra em um fato simples e brutal. Estou. E estou apaixonado por ela, Emília. Não estou mais apaixonado por você. As palavras simplesmente ficaram pairando no hall frio e branco, sugando todo o ar do quarto. Emília se apoiou na parede. O mármore liso e frio foi um choque para seu sistema. Ela não chorou. Ainda não. Estava muito anestesiada. Desde quando? 6 meses. 6 meses. Ela pensou nos jantares que preparou, nas noites que esperou acordada nas supostas emergências com clientes. Eu quero o divórcio, ele disse, passando por ela em direção ao bar para servir um Macallan de 25 anos. Ele nem sequer ofereceu um para ela. Divórcio? Ela repetiu. Eu fui justo, mais do que justo. Ele pegou um envelope grosso cor de creme de sua pasta. Meu advogado, Roberto Fontes, elaborou. É generoso. Você fica com seu carro. Você receberá uma quantia, o suficiente para conseguir um bom apartamento no centro. Você estará confortável. Ele abriu o envelope. Suas mãos tremiam. A quantia generosa era uma fração do que ele valia. Era um pacote de indenização. Era um insulto. Foi projetado para a esposa de rato que ele achava que ela era. Uma mulher sem família, sem conexões e sem recursos próprios. Uma mulher que chegou a São Paulo com 2 malas e uma paixão tranquila por manuscritos medievais e que foi salva por ele. É isso que eu valho para você, 12 anos? É isso que é justo. Ela retrucou. É o que meu advogado diz. Você não vai conseguir 1 centavo da minha empresa, Emília? Ele ajustou os punhos. Você assinou o acordo pré-nupcial, lembra? Ela se lembrava. Ela os assinou sem lê-los, acreditando em sua história de amor. A gala é em 2 semanas, ela sussurrou, a ideia atingindo-a como uma bala perdida. O gala beneficente da Pinacoteca. Era o auge do calendário social de São Paulo. Este ano, a empresa de Júlio era um dos principais patrocinadores. Era para ser o momento deles, a chegada deles. Sim, disse Júlio, apressando seu uísque. E eu vou com a Sofia. Foi então que a primeira lágrima caiu. Era uma lágrima de humilhação pura, não adulterada. Você não pode, ela implorou. Júlio, por favor, a vergonha. Vergonha! Ele riu novamente. A vergonha é ser casado com alguém que está satisfeita. Sofia não está satisfeita. Ela está faminta. Ela está viva. Estou construindo um império, Emília, e preciso de uma imperatriz, não de uma bibliotecária.
Roberto entrará em contato. Eu ficarei no Hotel Emiliano até que você saia. Você tem 2 semanas até o gala. Saia até lá. É mais limpo dessa forma. Ele caminhou até a porta, pegou seu casaco, o que ainda cheirava à nova vida dele, e se foi. Emília Prado desabou no chão de mármore frio, o pesado envelope creme ao lado dela. Ela estava sozinha, a muitos metros acima da cidade, em uma gaiola de vidro que confundiu com um lar. E finalmente, verdadeiramente, começou a chorar. Ela chorou pelo homem que amou, pela vida que construiu e pela devastadora execução pública que ele acabara de agendar. Capítulo 2. A imperatriz do Wish.com. Sofia Nogueira vivia sua vida em hashtags, as vencendo, vida DSO, mais-te casal poderoso. Ela estava atualmente no restaurante Fasano, o tinir de pratos e conversas animadas, a trilha sonora perfeita para sua vitória. Ela levantou sua taça de champanhe para suas 2 amigas, colegas galeristas mais especializadas em moeda social do que em arte real. A imperatriz. Ela brindou seus lábios pintados de carmesim, se curvando em um sorriso triunfante. Então ele realmente fez isso? Perguntou uma, os olhos arregalados. Ele deixou o fantasma bege? Fantasma bege! Cacarejou Sofia, um som agudo e barulhento que fez uma mesa próxima a se virar. Eu amo isso! Sim, ele entregou os papéis ontem à noite. Ele disse que ela simplesmente desmoronou. Deus, Sofia, você é brutal! Disse a outra amiga, com admiração aberta. Ela estava sempre naqueles jantares apenas sentada, como uma planta de vaso triste e murcha, replicou Sofia. Ela era um peso morto para ele. Júlio Prado é um titã, ele é um tubarão, e ele estava casado com uma sardinha. Você consegue imaginar? Ela, no gala da Pinacoteca? O que ela teria usado? Roupas da Renner. Sofia, por sua vez, acabara de voltar da prova final com seu costureiro. Seu vestido era uma criação, sob medida de um designer exclusivo, uma coluna de seda líquida carmesim, totalmente sem costas, sustentada pelo que parecia ser pura força de vontade e um fio de diamantes. Era um vestido projetado para ser fotografado. Era um vestido projetado para anunciar sua chegada. Ela namorou Júlio Prado por 1 ano. Ela deu um lance acidentalmente contra ele em um leilão de caridade. Ela o encurralou em um evento no Raras Larissa e se tornou uma consultora indispensável para a nova coleção de arte de sua empresa. Ela estudou Emília e não viu nada, nenhuma ambição, nenhum fogo, nenhuma família de renome. Emília era uma tela em branco, uma órfã de algum lugar da Europa que teve sorte. Sofia se via como uma libertadora, resgatando Júlio de uma vida de mediocridade tranquila e chata. E a cobertura? Ele está dando a ela 2 semanas para tirar seus livros velhos e seus cardigans, disse Sofia, rebolando. Para quando entrarmos naquele tapete vermelho, as fechaduras estarão trocadas. Voaremos para Trancoso na manhã seguinte. A cobertura será dedetizada e redecorada para quando voltarmos. E o dinheiro? Ele está dando a ela uma miséria. Sofia acenou com a mão em desdém. O acordo pré-nupcial era de ferro. Roberto Fontes cuidou disso. O advogado de Júlio é um assassino. Ela terá sorte se puder pagar um estúdio na Vila Prudente, que é onde ela pertence. Francamente, seu celular vibrou. Era Júlio. Ela colocou no viva voz, um gesto de performance para suas amigas. Minha deusa! A voz de Júlio, espessa de paixão, encheu o ar. Oi, amor! Ela ronronou. Estou apenas tomando um brunch com as meninas. Estamos brindando a sua liberdade. Como ela está? Perguntou Júlio. Sua voz estava ligeiramente hesitante. Sofia revirou os olhos. Quem? Ah, ela. Eu não sei, Júlio. Provavelmente arrumando as malas. Não a mole agora.
Você fez a coisa certa. Foi desagradável. Claro que foi desagradável, bebê. Sofia arrulhou, sua voz um mel armado. O divórcio é feio, mas pense no Gala. Pense em nós. Esse é o primeiro dia da nossa vida real. Você, eu e aquela placa de patrocínio maciça no salão principal. Prado Capital vai ser glorioso. Você está certa, ele disse. Sua voz se reafirmou. Você sempre está certa. O conselho está emocionado por você estar vindo. Eu já atualizei o mapa de assentos. Você estará à minha direita. Onde eu pertenço? Disse Sofia tomando um gole de champanhe. Agora eu tenho que ir. Tenho uma entrevista com o Globo para uma matéria pré-gala. Os novos rostos da filantropia paulistana. Ela desligou, um sorriso triunfante no rosto. O Globo! Gritou sua amiga. Bem, o site do Globo, admitiu Sofia. Mas é um começo. Quando eu terminar, a própria Rainha Sofia estará me pedindo um passe de acompanhante. Ela olhou para o reflexo no espelho dourado do restaurante. Ela viu o futuro. Ela viu a cobertura, o jato particular, o nome Sofia Prado. Ela viu tudo, arrebatado de uma mulher que ela considerava nada mais do que dano colateral, um fantasma bege prestes a ser exorcizado para sempre. Eu quase sinto pena dela, ela disse, pegando um estojo Cartier recém-gravado de sua bolsa de couro de crocodilo. Perder tudo e depois ter que me ver entrar na vida dele no maior palco do mundo? Isso deve doer. Ela retocou o batom vermelho. Eu realmente espero que ela esteja assistindo. Eu quero que ela veja exatamente o que perdeu. Capítulo 3. O erro na álgebra. Por 3 dias, Emília existiu em um estado de animação suspensa. A cobertura, antes seu santuário, agora parecia um mausoléu. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado e as distantes sirenes da cidade que a havia rejeitado. Ela fez as malas. Ela começou na biblioteca, seu verdadeiro lar dentro da caixa de vidro. Ela embrulhou suas cópias do século XIX de Goethe, suas coleções de Rilke, suas anotações de pesquisa sobre os scriptoriums carolíngios. Estas eram as coisas dela, todo o resto. Os móveis italianos sob medida, a obra de arte branca e estéril que Júlio havia comprado, os armários cheios de roupas que ele sugeriu que ela usasse. Era apenas um disfarce. Júlio estava certo. Ela era uma bibliotecária de coração. Ela tentou ser a imperatriz que ele queria, mas a coroa nunca coube. No 4º dia, a dormência se quebrou e a raiva se instalou. Não era apenas traição, era desrespeito. Era a suposição de que ela era nada sem ele, que ele a havia criado e que ele poderia apagá-la com a mesma facilidade. Ele havia esquecido quem ela era antes dele, porque ela permitiu que ele esquecesse. Quando ela conheceu Júlio Prado em uma arrecadação de fundos universitária, 12 anos atrás, ela era uma estudante de pós-graduação de 24 anos tentando passar despercebida. Ele era um dínamo de 30 anos, toda a ambição e otimismo brasileiro. Ele amou a quietude europeia dela. Ela amou a normalidade dele. Ele vinha de uma sólida família de classe média de Belo Horizonte. Ele estava construindo sua própria vida. Ele não era como o mundo do qual ela havia fugido. Ela havia fugido de um mundo de riqueza dinástica sufocante, um mundo de expectativas, de detalhes de segurança, de casamentos que eram fusões e de um sobrenome que abria todas as portas, mas aprendia por dentro. Ela queria ser Emília, apenas Emília. Agora, apenas Emília estava sendo expulsa de sua casa em São Paulo por um homem em uma crise de meia-idade e uma alpinista social. A ironia era tão amarga que quase a fez rir. Ela caminhou até sua escrivaninha.
escondido no fundo de uma gaveta trancada, sob sua antiga dissertação universitária, havia um pequeno e discreto caderno Moleskine preto. Não era digital, não era inteligente. Continha apenas 10 números escritos em sua letra limpa e de qualidade de arquivo. Seus dedos tremeram enquanto ela traçava a página. Ela não ligava para nenhum desses números há 3 anos. Não desde a última e desapontada ligação de sua avó. Ela pulou os 6 primeiros números, seu tio, sua tia, seus primos. Ela foi para o 9º número. Estava listado sob um nome profissional simples, K. Hildebrandt. Ela pegou o seu celular, aquele que Júlio pagava, um insulto que ela logo corrigiria, e discou o longo código internacional. Tocou 1, 2 vezes. Uma voz respondeu, tão seca e precisa quanto um documento legal. Sr. Hildebrandt, disse Emília. Sua voz falhou. Ela limpou a garganta. Klaus, sou eu. É a Emília. Houve uma pausa, não de surpresa, mas de avaliação. Klaus Hildebrandt tinha sido o chefe de segurança de sua família e, mais tarde, seu chefe de operações, desde antes de ela nascer. Ele era um homem de lealdade absoluta e zero sentimentalismo. Fräulein Emília, ele disse. O tratamento formal pareceu estranho. Fazem 998 dias. A senhorita está bem? A simples pergunta fez o que a crueldade de Júlio não conseguiu. Ela a quebrou. Um soluço rasgou seu peito. Não, Klaus, eu não estou bem. Estou muito mal. Ela lhe contou tudo. O caso, a amante, os papéis do divórcio, o gala, a humilhação, a oferta generosa. Hildebrandt ouviu sem interrupção. O silêncio do outro lado da linha não estava vazio. Era pesado, como uma tempestade se formando. Quando ela terminou, a voz dele trovejou. Ele disse apenas uma coisa. A baronesa estava certa. Ele era um investimento fraco. Klaus, eu cometi um erro terrível. Eu pensei que podia ser normal. Eu pensei que podia ser fraca. A senhorita é uma von Adler, Fräulein. Ele afirmou, como se a lembrasse de seu tipo sanguíneo. Não é permitido ser fraca. É permitido ser apenas discreta. Este homem forçou sua mão. O que a senhorita requer? Emília olhou para o convite do gala da pinacoteca, ainda sobre a mesa do hall. Estava endereçado ao senhor e à senhora Júlio Prado. Um novo sentimento estava criando raízes nela. Era frio e era agudo, e parecia assustadoramente familiar. Eu requeiro uma equipe legal. Sua voz endureceu. Não uma equipe de São Paulo, uma equipe de Zurique. Quero que a Hamburger revise estes papéis e quero que eles analisem a Prado Capital profundamente. Já está feito, disse Hildebrandt. Iniciei o arquivo quando a senhorita me enviou por e-mail as fotos do seu casamento 12 anos atrás. Temos monitorado a exposição da Prado Capital como uma questão de rotina. Emília piscou. Claro que eles tinham. Segundo, ela continuou ficando mais ereta. Preciso que você faça uma reserva no Hotel Fasano São Paulo, uma suíte, esta noite. A suíte presidencial está disponível. Vou garanti-la por 3 semanas. Bom, Júlio está hospedado lá. Gostaria que ele fosse transferido para um quarto inferior, ou talvez para um hotel em Osasco. Você decide. Eu confio no seu julgamento. E por último, Emília respirou fundo. O gala. Em 2 semanas, eu fui desconvidada. Gostaria de ser reconvidada. E eu preciso de um acompanhante. Desta vez, Hildebrandt quase riu. Foi um som seco e áspero.
Acompanhantes, Fräulein. A senhorita não comparecerá com um acompanhante. Comparecerá com uma delegação. O grupo von Adler é, afinal, o principal assinante anônimo de toda a ala de arte sacra do museu. Um fato que eu acredito que o presidente do conselho, o Sr. Soares, conhece bem. Eu farei a ligação. Eles ficarão encantados. A quem a senhorita enviará? Seu tio Walter está em Londres. Seu primo, o conde Nicolau, está em Washington. Eles podem estar em São Paulo para aquela noite. Eles serão uma companhia persuasiva. Emília pensou em seu tio, o barão Walter von Adler, o chefe do banco da família, um homem que fazia tremer os banqueiros centrais, e seu primo Nicolau, um aristocrata malandro e bonito que administrava as aquisições mais agressivas da família e tinha toda a flexibilidade moral de um príncipe Médici. Sim, disse Emília, isso servirá. Uma coisa mais, Fräulein, seu traje. Eu não tenho nada para vestir. A senhorita não usará roupa, Emília. A senhorita usará armadura. Há um jato esperando no terminal privado de Congonhas. Decolagem às 8 da manhã. Arrume uma pequena bolsa. A senhorita está voando para Zurique. A baronesa deseja vê-la. E os joalheiros da família precisam tirar suas medidas. Ela estava prestes a desligar. Klaus? Sim, Fräulein. Obrigada por não me dizer, eu te avisei. Não foi necessário, Fräulein. Todo o VEAG, o conselho, tem dito isso há uma década. Bem-vinda ao lar, nos vemos amanhã. A linha se cortou. Emília caminhou até seu laptop. Ela abriu o e-mail do advogado de Júlio, Roberto Fontes. Ele continha o acordo generoso, esperando por sua assinatura eletrônica. Ela moveu o cursor e pressionou responder a todos. Ela escreveu uma frase. Prezado senhor Fontes, por favor, direcione toda a correspondência futura para meu advogado principal, Dr. Felix Baumann, da Hamburger, em Zurique. Eu confio que o senhor conhece o escritório. Ela apertou enviar. Ela sentiu o primeiro fôlego verdadeiro encher seus pulmões em 6 meses. O rato estava fora da armadilha e o leão estava acordado. Capítulo 4. A armadura escarlate de Zurique. O Gulfstream 1900, sem marcas, cinza fosco e registrado em uma sociedade Shell em Luxemburgo, pousou no terminal privado de Kloten, em Zurique, sob a névoa do amanhecer. Emília desceu do avião não como Emília Prado, a socialite fracassada, mas como Emília von Adler, a neta pródiga. Klaus Hildebrandt a esperava na pista, parado ao lado de um Mercedes S600 preto blindado. Ele estava exatamente como ela se lembrava, alto, impecável em um terno cinza escuro, com um rosto que parecia esculpido em granito alpino. Ele pegou sua única mala. Fräulein? Ele assentiu. A baronesa espera na propriedade. A viagem foi silenciosa. Eles passaram pela superfície brilhante e plácida do lago de Zurique, em direção à propriedade. Uma palavra que falhava em capturar a realidade. O complexo von Adler era um castelo do século XV em um promontório privado, perfeitamente integrado a um complexo subterrâneo de alta segurança de vidro e aço moderno. Não era um lar, era um quartel-general. Sua avó, a baronesa Ottilie von Adler, esperava na grande biblioteca. Ela era uma mulher de 80 anos, envolta em um vestido de cachemir simples e perfeitamente ajustado, seu cabelo branco preso em um coque severo. A única joia que usava era um anel, o selo von Adler, uma águia dourada segurando uma chave. "Emília!" disse a baronesa, sua voz como pergaminho crocante. Ela não se levantou, simplesmente gesticulou para uma cadeira na frente dela. "Você parece magra e cansada. Este americano foi um mau guardião do nosso sangue." "Avó", disse Emília sentando-se. "Estou envergonhada. Fui uma tola." "Sim, você foi", aceitou Ottilie.
tomando um gole de chá. Você fugiu de suas responsabilidades para brincar de casinha com um simples corretor. Você trocou uma dinastia por uma cobertura, uma troca muito pobre. Eu o amava ou pensava que amava. Amor, zombou a baronesa. O amor é um luxo para pessoas que não têm mais nada. Nós temos responsabilidade. Você se esqueceu. Esta amante, esta Sofia, nos fez um favor. Ela a lembrou de quem você é. Ela a trouxe para casa. Os dias seguintes não foram uma transformação de mulher bonita. Foram um armamento. Primeiro, os advogados. O Dr. Bauman, um homem afiado com olhos azuis penetrantes, a guiou pelas descobertas da equipe Hamburger. A empresa do seu marido, a Prado Capital, é um castelo de cartas, Fräulein. Ele disse, batendo em um tablet. Está alavancada a um grau assombroso. Ele a construiu em uma aquisição arriscada, financiada por um sindicato de 3 grupos de private equity. Como o Sr. Hildebrand suspeitava, o VEAG é o principal parceiro silencioso em todos os 3. Emília absorveu isso. Então nós o possuímos em essência. O Dr. Bauman sorriu. Todo o patrimônio líquido dele está ligado à avaliação de sua empresa. E o principal credor de suas outras extravagâncias, ele acenou para um arquivo que detalhava o contrato de aluguel da Galeria de Sofia no bairro da Liberdade e o novo McLaren que Júlio acabara de comprar. É o Credit Suisse. Como a senhorita sabe, a baronesa está em seu conselho consultivo. Isso será simples. Em seguida, o guarda-roupa. Isso não foi uma farra de compras, foi uma convocação. Costureiros de Paris e Milão voaram para Zurique. Eles não trouxeram cabides, eles trouxeram esboços. Não o vermelho, ordenou a baronesa dispensando um vestido valentino ardente. O vermelho é para amantes e debutantes. Você não é nenhuma das duas. Não o preto, ela disse a um severo Tom Ford. Você não está de luto, você está no comando. Eles finalmente se estabeleceram em uma criação personalizada de um ateliê parisiense privado, quase recluso, Stéphane Roland. Era uma obra-prima de veludo de seda azul meia-noite, quase preto nas sombras. Era arquitetonicamente severo, com uma gola alta e estruturada, mangas longas e um detalhe de capa branca esculpida caindo dos ombros. Não era um vestido projetado para ser sexy. Era um vestido projetado para ser lembrado. Finalmente, as joias. Ele achou que você não tinha nada, disse a baronesa enquanto um joalheiro abria um cofre. Ele achou que você era um caso de caridade. Ela abriu uma caixa de couro azul marinho desgastada. Dentro, sobre cetim desbotado, havia um conjunto de colar, brincos e pulseira. As safiras von Adler, sussurrou Emília. Eram famosas. Safiras do Ceilão, do tamanho de ovos de tordo, cercadas por cascatas de diamantes lapidados. Elas não eram vistas em público desde 1953. Elas são pesadas, disse Emília, enquanto sua avó prendia o peso frio e magnífico em volta de seu pescoço. Elas devem ser pesadas, disse a baronesa, ajustando a pedra central. Elas são o peso de 500 anos. Deixe-as lembrá-la pelo que você luta, não por um menino, mas por um sobrenome. Emília olhou para o reflexo. O rato tinha sumido. A esposa, triste e bege, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que ela mal reconhecia, fria, poderosa e que irradiava uma autoridade que nada tinha a ver com Júlio Prado e seu mundo sujo. Klaus Hildebrand entrou na sala, com um telefone na mão. O conselho do Gala foi informado, baronesa, ele disse. O presidente, Sr. Soares, envia suas mais profundas desculpas pelo erro administrativo
que levou à desconvocação da Fräulein Emília. Ele reorganizou o palanque principal. A Fräulein sentará à direita dele como convidada de honra da noite. E o antigo assento? Perguntou a baronesa. O Sr. Prado e sua convidada foram transferidos para a mesa 48, ao lado da entrada do serviço de cozinha. Um pequeno sorriso frio tocou os lábios da baronesa. Aceitável. Hildebrandt se virou para Emília. Seu tio Walter e seu primo Nicolau a encontrarão no Fasano. Eles estão ansiosos para lhe dar apoio. Nicolau, em particular, parecia indignado com o acordo pré-nupcial. Ele o chamou de criativamente insultante. Eu estou pronta, disse Emília. Ela não era mais Emília Prado, a esposa chorosa. Ela era Emília von Adler, e ela estava indo para a festa. Capítulo 5. O Gala da Pinacoteca. A noite do grande gala beneficente da Pinacoteca foi uma sinfonia de flashes e beijos no ar performáticos. As escadarias da Pinacoteca eram um rio de alta costura, uma avalanche caótica de celebridades, bilionários da tecnologia e as velhas matronas que governavam a cidade. Júlio Prado e Sofia Nogueira chegaram às 19h30, o horário de pico. Sofia estava elétrica. Seu vestido carmesim era, como foi projetado, um espetáculo. Era barulhento, decotado e não deixava nada para a imaginação. Ela estava vencendo. Ela posou com um bico praticado, uma mão no peito de Júlio, a outra no quadril. Os fotógrafos da revista Vogue e do O Globo a devoraram. Júlio Prado, CEO da Prado Capital, e sua nova e deslumbrante musa, a galerista Sofia Nogueira, gritou um repórter. Musa, sussurrou Sofia para Júlio, emocionada. Eu gostei disso. Júlio, imaculado em um smoking Tom Ford, parecia orgulhoso. Ele se sentia renascido. Esta era a vida que ele merecia. Ele viu o e-mail do advogado de Emília e o dispensou. Um burger? Zurique? Era um blefe patético, uma tentativa desesperada de sua esposa de rato de parecer importante. Seu advogado, Roberto Fontes, garantiu-lhe que ela não tinha base legal. Ele ficou um pouco incomodado quando o Fasano São Paulo de repente rebaixou sua suíte devido a uma emergência de encanamento. Mas a emoção de Sofia era contagiante. Eles entraram no grande salão, passaram a linha de recepção e se dirigiram ao majestoso salão de exposições, onde o gala estava sendo realizado. O antigo salão estava banhado em uma suave luz âmbar, e as obras-primas nas paredes pareciam ganhar vida. Nossa mesa, disse Júlio, apontando para a frente. Mesa 4. Mas um coordenador com um fone de ouvido, parecendo frenético, os interceptou. Sr. Prado, graças a Deus, houve um leve ajuste de assentos, uma mudança de última hora em nossa hierarquia de doadores. Tivemos que realocá-lo. É a mesa 48. 48? Júlio franziu a testa. Isso é impossível. Minha empresa é patrocinadora prata. Sim, bem, nossos doadores platina e diamante, você sabe. Mesa 48. Fica bem por aqui. Por aqui. Era passando o piso principal, passando os doadores menores, e em um canto distante, praticamente vibrando com o barulho das portas da cozinha abrindo e fechando. Isto é um insulto, sibilou Sofia, seu rosto manchado de raiva. Júlio, conserte isso. Eu vou procurar o presidente, gaguejou Júlio, sua confiança se evaporando. Mas antes que ele pudesse, um silêncio repentino e palpável caiu sobre a entrada. A cacofonia da linha de imprensa lá fora, que estava morrendo, de repente explodiu com uma nova e frenética energia. A música lá dentro parecia muito baixa. O que é? Exigiu Sofia, esticando o pescoço. A rainha Letícia chegou? Não era a rainha. Uma falange de Mercedes S600 pretos com placas diplomáticas havia parado.
Não eram os Rolls Royce ou Bentleys ostentosos da multidão de tecnologia de novo dinheiro. Eram carros sérios, carros para chefes de Estado. A área do gala se abriu e vários homens novos de aparência severa formaram uma cunha impenetrável. E então ela saiu. Era Emília, mas não era Emília. Esta mulher era uma rainha. Seu vestido de veludo azul meia-noite absorveu os flashes, fazendo aparecer uma figura de uma pintura de Sargent. Seu cabelo estava preso em um chignon severo e régio, e em volta de seu pescoço, mesmo a 15 metros de distância, as joias eram ofuscantes. As safiras von Adler. Ela estava flanqueada por 2 homens. Um era mais velho, na casa dos 60, com um rosto severo e poderoso que gritava dinheiro antigo. Este era o barão Walter von Adler. O outro era mais jovem, incrivelmente bonito, em um smoking sob medida, com uma expressão entediada e aristocrática. Este era o conde Nicolau von Adler. Klaus Hildebrandt, um fantasma em um terno perfeito, o seguia de perto. O presidente do gala, Arturo Soares, um homem que comandava conselhos desde o Teatro Municipal até o Itaú BBA, correu para recebê-los. Ele não caminhou, ele correu. Barão von Adler, disse Soares efusivamente, praticamente fazendo uma reverência. Que honra inimaginável! Não esperávamos os senhores. Estamos tão gratos. Arturo, disse Walter, seu sotaque alemão espesso e preciso. Um prazer. O senhor conhece, é claro, meu primo, o conde Nicolau, e se lembra da minha sobrinha. Soares se virou para Emília e pegou sua mão, beijando o ar acima dela. Emília? Minha querida Emília, você está deslumbrante, absolutamente régia. Por favor, sua mesa está pronta, a mesa da convidada de honra, bem na frente. Júlio e Sofia estavam congelados perto da mesa 48. O cérebro de Sofia estava em curto-circuito. Quem? Quem são eles? O que ela está vestindo? Ela alugou aquelas pessoas? Mas Júlio estava branco. Ele era um homem de finanças. Ele não apenas conhecia o sobrenome von Adler, era uma lenda, um fantasma. O VAG, o grupo von Adler. Eles não eram apenas ricos, eles eram o banco. Eles não compravam empresas, eles compravam países. E Emília, sua esposa Emília, era uma deles. Júlio! Sussurrou Sofia, puxando o braço dele. Ele se sentia pegajoso. Júlio, o que foi? Por que você está tremendo? Ela parece ridícula. Von Adler! Ofegou Júlio, o nome como cinza em sua boca. O nome dela? É Emília von Adler. E daí? Retrucou Sofia. É algum nome alemão velho e empoeirado. Quem se importa? Sofia! Disse Júlio, sua voz um sussurro aterrorizado. Eles são donos dos meus patrocinadores. Burger. É o escritório de advocacia pessoal deles. Oh, Deus! Oh, meu Deus! Ele estava olhando para Emília, mas ele estava vendo um pelotão de fuzilamento. Emília deslizou ao lado deles. Ela não olhou para eles. Ela nem sequer lançou um olhar na direção deles. Ela era um planeta, e eles eram luas invisíveis e trêmulas em sua órbita. Ela passou a mesa 48, deixando para trás o cheiro de um perfume muito tênue, muito antigo e muito caro. Não verbena de limão, mas algo escuro e complexo, como sândalo e rosas antigas. Sofia assistiu a mulher de quem zombou, o fantasma bege, ser pessoalmente escoltada para o palanque principal pelos homens mais poderosos de São Paulo, pingando joias que poderiam comprar toda a galeria dela, toda a vida dela, 100 vezes. Não, sussurrou Sofia. Sua bravata finalmente quebrou.
Não, isso não é possível. Júlio simplesmente desabou contra a parede. O rítmico bum, bum, bum da porta da cozinha, marcando a morte de seu império. Capítulo 6. O julgamento público. O jantar foi um borrão para Júlio e Sofia. Da mesa 48, eles tinham uma vista perfeita da porta de aço inoxidável da cozinha e da parte de trás de um grande arranjo floral. Eles eram párias. Ninguém falava com eles. As poucas pessoas que reconheceram Júlio ofereceram um aceno seco e confuso antes de se apressarem em se afastar. O boato estava se espalhando. Júlio Prado havia ofendido catastroficamente os von Adler. Sofia, enquanto isso, estava em sua 5ª taça de champanhe, sua raiva e confusão coalhando em uma mistura tóxica e volátil. É um truque, ela continuava murmurando, deslizando furiosamente o telefone. É um blefe, von Adler. Não há nada no Instagram, nada no Vogue. Eles não são ninguém. Eles não são... Sofia, cala a boca, sibilou Júlio, seu rosto pálido e brilhante de suor. Eles não estão no Instagram porque são donos das empresas que financiam o Instagram. Eles não são ninguém. Eles são tudo. Seu telefone estava vibrando violentamente na mesa. Era Roberto Fontes, seu advogado. Ele ignorou. Era seu principal investidor. Ele ignorou. Era seu banco. Ele ignorou. Do outro lado do salão, Emília era a imagem da graça. Ela estava sentada entre o prefeito de São Paulo e Arturo Soares. Ela falava pouco, mas quando o fazia, as pessoas se inclinavam. Ela era cativante. Ela não ria alto como Sofia. Ela sorria, um sorriso pequeno e cúmplice, que fazia os titãs da indústria se sentirem como se estivessem sendo condecorados. Após o prato principal, Emília se desculpou. Ela queria um momento. Ela caminhou para o centro do salão da Pinacoteca, o magnífico espaço brilhando atrás dela. Ela precisava de um sopro de ar tranquilo antes do ato final. Sofia a agarrou. Me solta! Ela arrancou o braço, seu vestido carmesim intenso. Eu não vou deixar que essa mentirosa arruine nossa noite. Ela está fingindo. Eu vou desmascará-la. Impulsionada pelo champanhe e um poço sem fundo de raiva narcisista, Sofia marchou para o piso principal. O clique de seus saltos no mármore era agudo, atraindo alguns olhares. Emília a ouviu chegando. Ela se virou, o rosto impassível. Ora, Emília! Zombou Sofia, parando a poucos metros de distância. Estou chocada por você ter aparecido. Isso é um disfarce. É um vestido adorável. Você alugou? E as joias? Meu Deus, as falsificações estão cada vez melhores. Emília ficou perfeitamente parada. Ela simplesmente olhou para Sofia, seu olhar tranquilo, quase compassivo. Sofia, você está muito... vermelha? A calma condescendente foi mais enlouquecedora do que qualquer insulto. Você acha isso engraçado? Sibilou Sofia se aproximando. Você acha que pode contratar um par de velhos atores, alugar umas joias e assustar o Júlio? Ele sente tanta pena de você? Ele estava preocupado que você fizesse algo patético. E ele estava certo. Aqui está você invadindo uma festa da qual você foi expulsa. Eu não fui expulsa, disse Emília, sua voz baixa. Meu convite foi apenas atualizado. Mentirosa. Sofia estava gritando agora. As pessoas estavam se virando. Olhe para você. Você provavelmente está prestes a chorar, certo? Vai, chora. É para isso que você serve. Você é patética. Você perdeu, Emília. Você é ninguém. Você não tem nada. Você não tem casa. Você não tem marido. E você não tem poder. Ela estava gritando a última parte. A música havia diminuído.
toda a gala estava assistindo. Júlio estava meio correndo, meio tropeçando em direção a elas. Sofia, pare! Pelo amor de Deus, pare! Assim que Sofia recuperou o fôlego para soltar outra diatribe, Emília finalmente falou, sua voz clara e fria, cortando o silêncio. Júlio! Ela disse. Júlio congelou em seus passos. Esta! Emília continuou, seus olhos fixos nos dele. É a mulher por quem você me deixou. Esta pessoa, barulhenta, sem arte e profundamente estúpida. Esta é a sua imperatriz? Não se atreva a falar comigo assim, gritou Sofia. Oh, eu não estou falando com você, disse Emília, dispensando-a com um olhar. Estou falando com ele. Isto não é da sua conta, disse uma voz grave e acentuada. Walter e Nicolau von Adler haviam se materializado atrás de Emília como dois lobos guardando seu território. Sofia, cega por sua própria fúria, confrontou-os. E quem diabos são vocês, seus tios falsos? Sumam, vovôs! Nicolau, seu primo, sorriu. Era um sorriso assustadoramente charmoso, totalmente frio. Meu nome é Conde Nicolau von Adler. Este é meu tio, o barão Walter von Adler. E esta, ele apontou para Emília, é minha prima, Emília, baronesa von Adler. O rosto de Sofia ficou branco. Baronesa, você está mentindo. Walter von Adler ignorou Sofia completamente e fixou seu olhar em Júlio, que parecia prestes a vomitar. Senhor Prado, disse Walter. Prado Capital, uma pequena empresa promissora. O trust da minha família, o VEAG, tem uma participação controladora em seus 3 principais patrocinadores. Um fato que o senhor saberia se tivesse lido as letras miúdas. Júlio tremia visivelmente. Senhor barão, eu não sabia. Juro por Deus, eu não sabia. Esse era o ponto, disse Emília suavemente, olhando finalmente para Sofia. Eu queria uma vida simples. Eu queria um marido, não um parceiro de negócios. Além disso, continuou Walter, seu principal credor, o Credit Suisse, é, digamos, um velho amigo da família. Eu tomei a liberdade de fazer uma ligação esta tarde. Suas linhas de crédito estão congeladas. Efetivo às 9 da manhã. Horário de Zurique. Não, sussurrou Júlio. Isso é toda a minha operação. Vocês não podem. É ilegal. Nicolau riu alto. Ilegal? Caro amigo, são finanças. Meu tio apenas cobrou seus títulos. O senhor está... Qual é o termo americano? Over-leveraged. O senhor está falido. Simplesmente ainda não sabe. O mundo de Sofia estava desmoronando. Júlio, ela gritou, faça alguma coisa, diga a eles que você me ama. Júlio não conseguia falar. Ele estava olhando para Emília, vendo não sua esposa de rato, mas a herdeira de uma fortuna que podia comprar e vender todo o seu mundo antes do café da manhã. Emília finalmente se aproximou de Sofia, que pela primeira vez parecia pequena. Você zombou de mim por chorar, disse Emília, sua voz ainda calma, mas cada pessoa na sala a ouviu. Você estava certa, eu estava chorando porque lamentava um homem que pensei amar. Eu estava chorando porque pensei que havia falhado, ao ser pequena, ao ser normal. Ela estava a centímetros do rosto de Sofia. Mas você não vale minhas lágrimas. Você é apenas um acessório. E você? Ela virou seu olhar gelado para Júlio. É apenas um mau investimento. Minha família não gosta de maus investimentos. Ela olhou para a forma trêmula de Júlio e o rosto atordoado e horrorizado de Sofia. Vocês têm 48 horas para desocupar a cobertura da minha prima, acrescentou Nicolau sorrindo, que a propósito ela comprou com seu próprio trust. O senhor tem sido, qual é o termo? Ah, sim, um homem bancado.
Emilia von Adler deu as costas para os dois. Ela não olhou para trás. Walter! Nicolau! Ela disse, sua voz voltando a uma calma régia. Acho que o prefeito está nos esperando na nossa mesa. Eu adoro a nova coleção dele. Enquanto eles se afastavam, Sofia soltou um som, um meio soluço, meio grito de desespero puramente animal. Ela mirou no fantasma bege e, em vez disso, atirou no sol. E agora, ela e Júlio ficavam, queimados até as cinzas no centro do salão da pinacoteca. Total, pública e devastadoramente arruinados. Epílogo. Contas extintas. As consequências não foram uma história, foram uma autópsia. Júlio Prado não foi para casa. Ele não podia. Suas chaves de acesso à cobertura foram desativadas antes que seu uísque diluído na mesa 48 terminasse. Ele passou a noite em um quarto de R$1.000 por noite em um hotel estéril da região. Ainda em seu smoking, Tom Ford, olhando para o teto enquanto o lamento distante das sirenes fornecia a trilha sonora de sua ruína. Ele acordou com seu telefone vibrando na mesa de cabeceira com tanta violência que soava como uma furadeira elétrica. Não era uma ligação, mas uma cascata, um maremoto de terror. Seu advogado, Roberto Fontes, foi o primeiro. Júlio, eu estou renunciando como seu advogado, com efeito imediato. Você, o que você fez? Acabei de receber uma carta de investigação da Umburger e da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Não entre em contato com este escritório novamente. A linha caiu. Em seguida, o CEO do grupo de Private Equity, que financiou sua primeira aquisição, um homem com quem Júlio jogava golfe. Você está acabado, Prado. Os von Adler acabam de reivindicar seus títulos. Estamos todos confiscando suas ações. O conselho foi convocado. Você está fora. Você é pessoalmente responsável pelas notas pendentes. Você mentiu em sua declaração, seu idiota. A última ligação foi de seu gerente de banco do JP Morgan Private. O homem, geralmente tão untuoso, soava como se fosse chorar. Sr. Prado, Júlio, recebemos um aviso. O colateral de sua carteira foi adquirido pelo grupo von Adler. Suas linhas de crédito estão congeladas, todas. O cartão Centurion, todos. Eu sinto muito. Anestesiado, Júlio desceu para o hall do hotel, seu smoking amassado, seu rosto de um cinza fantasmagórico. Ele tentou comprar uma garrafa de água e um tic-tac. O caixa passou seu Amex Centurion. Soou. Recusado, senhor. Ele tentou seu Chase Sapphire. Recusado. Ele tentou seu cartão corporativo. Recusado. Ele ficou olhando para a máquina. Este era o momento. Júlio Prado, fundador da Prado Capital, não podia comprar uma garrafa de água de R$10. Ele se virou e saiu, deixando seus cartões no balcão. Quando ele finalmente chegou à garagem onde havia estacionado seu McLaren, o que ele havia comprado para impressionar Sofia, ele havia sumido. Em seu lugar havia uma mancha de óleo e 2 homens com coletes refletivos, prendendo um guincho. Prado? Perguntou um, sem levantar os olhos de sua prancheta. A apreensão! A ordem chegou às 4 da manhã. Assine aqui. Júlio ficou na calçada em um smoking sujo, enquanto seus R$300.000 de vida eram levados embora. O acerto de contas de Sofia foi a sua maneira mais público. Ela acordou em seu apartamento no bairro da Liberdade com a cabeça latejante, convencida de que era um pesadelo. Depois ela checou seu telefone. Ela não procurou a matéria do Globo. Ela não precisava. Seu Instagram era o epicentro de uma explosão nuclear. Ela ganhou 50.000 novos seguidores e cada um estava lá para zombar dela.
O título do mundo era brutal: Catástrofe no Gala, a amante Sofia Nogueira zomba de misteriosa herdeira que vira baronesa. Mas foi o meme que realmente a matou. Estava lado a lado, à esquerda, serena e régia em seu veludo azul meia-noite, as safiras von Adler brilhando. À direita, o rosto de Sofia contorcido em um grito bêbado e de batom carmesim. O título, quando você pede um casal poderoso no wish.com, estava em toda parte. Suas amigas do Fasano não apenas a deixaram de seguir, mas a bloquearam. O website de sua galeria estava fora do ar. Ela colocou óculos de sol e um casaco e correu para seu espaço, apenas para encontrar uma corrente de alta resistência e um aviso de despejo laranja brilhante pregado na porta de vidro. Motivo: falta de pagamento de aluguel. A linha de crédito, agora congelada de julho, havia garantido o aluguel dela. Ela era um fantasma. Ela era o que ela chamou Emília, um fantasma bege, apenas pintado de um vermelho berrante e desesperado. 3 meses depois, uma antiga cliente, uma mulher rica do bairro do Morumbi, que Sofia havia desprezado uma vez, estava caminhando pelo piso principal do shopping JK Iguatemi. Ela parou no balcão de fragrâncias, precisando de um refil. "Posso ajudá-la?" perguntou uma vendedora, sua voz morta, seu sorriso uma careta pintada. Ela usava o uniforme preto padrão e uma etiqueta de plástico barata que dizia C. Nogueira. A cliente ficou olhando. "Sofia? Meu Deus, é você? Sofia Nogueira, a musa, a imperatriz." Ela sustentou o olhar. O batom carmesim havia sumido, substituído por um tom nude regulamentar aprovado pela marca. "Sim," ela sussurrou com a garganta apertada. "Será o Eau de Parfum ou o Extrait? O Baccarat Rouge 540 é especial." Emília não ficou em São Paulo. Ela não voltou para reivindicar sua antiga vida. Ela voltou para exorcizá-la. Ela voou de volta para Zurique. Sentou-se com sua avó, a baronesa Ottilie, na grande biblioteca, a mesma sala onde havia sido repreendida semanas antes. "O conselho bancário se reúne na terça-feira", disse a baronesa, sua voz nítida. "Seu tio Walter já a nomeou para um assento. É hora. Você supervisionará nossas aquisições na América do Norte." Emília olhou para a velha, a matriarca que comandou exércitos de capital por 50 anos. "Não, avó", disse Emília, sua voz suave, mas firme. A sobrancelha de Ottilie se arqueou. "Não, você não quer o banco. Você não quer aquisições. Esse é o mundo de Walter. É o seu mundo, não é o meu." "E qual é o seu mundo, criança? Mais livros empoeirados?" "Sim", disse Emília com um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Livros empoeirados, a fundação. Você deixou a fundação filantrópica von Adler inativa por muito tempo. É apenas um refúgio fiscal. Eu quero transformá-la em uma força. Eu quero financiar as artes, a restauração e as bibliotecas. Eu quero construir coisas que durem, não coisas que podem ser congeladas com um telefonema." A baronesa ficou em silêncio por 1 minuto completo. Ela olhou para a lareira fria. Finalmente, ela assentiu. Um olhar de profundo e novo respeito em seus olhos ancestrais. "Você fugiu de nós para encontrar tranquilidade", disse Ottilie. "Agora você voltou e você comandará a tranquilidade. Uma escolha muito digna, mais sábia do que a do seu tio." 1 ano depois, Emília Prado era um nome esquecido, mas a baronesa von Adler era mencionada com reverência nos corredores de Florença. Ela não estava em uma torre de vidro. Ela estava em um scriptorium do século XV, com vista para a Ponte Vecchio, dirigindo pessoalmente a nova iniciativa de restauração,
de manuscritos da Galeria Uffizi. Ela usava um vestido simples de linho branco, o cabelo preso, suas mãos manchadas com pigmento de arquivo. Ela estava mais feliz do que jamais esteve. Klaus Hildebrand, que se recusou a sair de perto dela, entrou na sala ensolarada. Ele parecia mais suave. Ele até carregava uma pequena bandeja com 2 expressos. Fräulein, ele disse colocando-a. Chegou uma carta. Foi enviada de Zurique para Belo Horizonte. Foi examinada para contaminantes. É dele. Ele entregou a ela um envelope amassado e de várias páginas. O endereço do remetente era Centro de Reabilitação São Judas, Belo Horizonte. Ela o abriu. Eram 10 páginas da escrita desesperada e em loop de Júlio. Ele estava na reabilitação. Ele era um homem quebrado. Ele tinha sido um tolo. Foi enfeitiçado por Sofia. Ele sempre amou Emília. Apenas Emília. Ele só precisava de um pouco de ajuda. Um empréstimo. Apenas 50 mil reais para um novo começo. Pelo bem do que eles já tiveram. Emília leu cada palavra lentamente, como se fosse um documento histórico. Ela sentiu uma pena distante. A mesma pena que sentia pelos papas tolos e gananciosos descritos nos manuscritos que ela salvava. Um espécime de um tempo esquecido. Ela dobrou a carta e a devolveu a Klaus. Klaus, por favor, faça com que o escritório do Dr. Baumann, em Zurique, envie uma resposta. Hildebrand arqueou uma sobrancelha prateada. Uma resposta, baronesa? Sim, disse Emília. Há uma notificação de cessar e desistir formal e padrão e inclua uma pequena doação para a instalação em nome dele, anônima, de 100 reais, que seja seu pagamento final de indenização. Klaus quase sorriu, como a senhorita desejar. E a carta? Emília voltou ao seu trabalho, um texto do século XV sobre a loucura de reis gananciosos. O sol da tarde iluminava o pão de ouro na página. Arquívia, ela disse, pegando seu pincel de restauração. Sobe qual cabeçalho. Emília levantou os olhos, a luz florentina prendendo os simples brincos de safira em suas orelhas. Arquívia sob contas extintas. E assim é como o fantasma bege reivindicou seu sobrenome e seu poder. Esta maestria é um lembrete poderoso de que você nunca sabe o verdadeiro poder da pessoa sentada à sua frente. A pessoa mais tranquila na sala é muitas vezes a mais perigosa. O que Sofia e Júlio viram como fraqueza foi a escolha de Emília, uma escolha de ser humilde, de ser simples. Mas quando eles a forçaram a agir, eles não apenas perderam uma briga, eles perderam toda a guerra.